Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa aí para que a gente possa repassar um pouquinho da história, já que ela foi retratada já aqui pelo canal, mas principalmente mostrar como que está a situação da empresa nesse momento. E olha que é uma empresa aí que ela vem causando um alvoroço dentro do mercado. Estamos falando aqui da IRB Brasil Resseguros SA. E a IRB Brasil Resseguros, ela é uma empresa que ela é envolta em muitas polêmicas, né? Então a gente vai ver não as polêmicas, claro que vamos contar um pouquinho aqui só da história, mas principalmente vamos falar dos números da empresa. Esse que é o objetivo do canal. E até porque foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos e vieram muitas sugestões a respeito dessa empresa. Quem nos mandou a sugestão foi o Ives Ien. Oi, Ives, que bom ter você conosco, muito obrigado. Também o Antônio Silva. Ô, Antônio, que bom ter você conosco. Também um grande abraço para você, Antônio. Walter Santos, olha só, Walter Santos também com a gente aqui. Valeu, Walter. Um abraço enorme aí para você. Antônio Souza, oi Antônio, também é muito legal ter você com a gente, que valeu Antônio, obrigado. Leandro também solicitou aqui a IRB, espero atender as suas expectativas aí, Leandro. E também o Luiz Carlos Firmino, ô Luiz Carlos, também muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação, né? E é um prazer poder lhes atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafê, e manda lá a sua sugestão. Também aproveita, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, então não esqueçam, lá na descrição aqui tem um link do nosso curso de análise e balanços que já está disponível na Hotmart. Então, se você quiser aprender as técnicas, aí como que faz todo esse processo de análise e balanço, então entra, clica no link lá e você tem acesso ao curso de análise e balanço para investimentos. Será um prazer estar com vocês sempre, né? Mas vamos falar do IRB para que a gente possa chegar até o momento atual. Só relembrando, né, que a história do IRB é lá de 1939, ainda no governo Getúlio Vargas, quando nós criamos aqui no Brasil o Instituto de Resseguros Brasil, né? O Instituto de Resseguros Brasil, o que é um resseguro? Resseguro é o seguinte, quando você faz um seguro numa seguradora, a seguradora repassa parte desse seguro por uma resseguradora. Quer dizer, é uma pulverização dos riscos. Caso ocorra algum sinistro, então isso aí não coloca em risco a seguradora que fez. Então, ele é repartido. E o resseguro é exatamente isso aí. Então, nós temos agora no Brasil uma empresa que faz esse resseguro aqui, que antes era tudo feito com resseguradoras ou com seguradoras de fora do Brasil. Então, através de Getúlio Vargas, foi criada uma resseguradora do Brasil que pertencia ao governo federal. Aí, no ano de 1960, também o IRB passa a ser um regulador do mercado de seguros aqui dentro do Brasil. Já no ano de 1970, o IRB passa também a fazer resseguros para seguradoras de fora do Brasil, passa a atuar também no exterior. Então ela vem agora numa crescente. Chega no ano de 1996, ela é desestatizada, passa a ser uma sociedade de economia mista. Então parte das ações do IRB agora passa, né, também para a iniciativa privada. E aí o nome troca, né, de Instituto de Resseguros do Brasil para IRB Brasil Resseguros SA. Já no ano de 2000, toda a regulação do mercado deixou de ser função do IRB e passou a ser apenas da SUSEP. E em 2013, aí a União se desfaz das suas ações do IRB e ela passa a ser agora uma empresa totalmente privatizada. E nessa privatização, aí quem passa a ter ali o controle é justamente o Bradesco, que tem lá uma participação de 15,8%, o Itaú, que tem uma participação de 11,5%, e agora, mais recentemente, a entrada também do investidor, do Luiz Barsi, né, que entra até aproximadamente 2% das ações do IRB. Ela tem um capital bastante pulverizado. No ano de 2017, que é feito, né, a abertura de capital do IRB, então agora nós temos aí todo mundo aí podendo comprar as ações do IRB. Porém, o que acontece? Chegando no ano de 2020, a IRB até 2019 vinha se destacando como uma das maiores resseguradoras do mundo, inclusive estando entre as 10 maiores resseguradoras do mundo, com índices de rentabilidade fantásticos. Porém, em 2020, aí começa toda uma controvérsia em relação aos números apresentados nos balanços do IRB. E aí, com esses questionamentos que foram feitos, afetou muito a credibilidade do IRB. Tanto é que depois
tivemos a saída de quem comandava o IRB até então, e aí uma troca de comando no IRB, e ainda antes até dessa troca de comando, surgiu um boato de que o Warren Buffett estava para entrar no IRB também, depois foi desmentido, e aí com tudo isso aí, começou a ter todo um processo de quebra de confiança na empresa. E a partir daí, então, com essa saída agora do comando da empresa, da troca de comando, aí começou o inferno astral do IRB, até porque a partir de 2020, aí os resultados do IRB foram desaparecendo. Por quê? No primeiro momento era reclassificação, né? Era pegar os balanços lá de 2018 e 2019 e readaptar o balanço para a realidade. Até porque o questionamento era que não havia constituição de provisões. O que é provisão? A provisão é quando você registra as possíveis perdas que você pode ter, então você registra. E o IRB não fazia isso. Então, com isso, o resultado do IRB era inflado. E ao refazer as demonstrações contábeis, aí elas começaram a apresentar uma série de prejuízos. É como se você estivesse tirando esqueletos do armário e tirando fora, limpando os esqueletos que estavam nesse armário. Só que a partir daí, o IRB também não consegue mais dar lucro. E aí ele vem numa sequência. Se já foram tirados todos os esqueletos, não se sabe, mas o fato é que o IRB continua não dando lucro. Agora, nesse ano de 2022, a justificativa está justamente nas indenizações que foram feitas de quebra de safra, principalmente em função das chuvas, em função dos aspectos climáticos, e isso acabou gerando um índice de sinistralidade que o IRB teve que cobrir, razão pela qual acabou não tendo lucro nesse trimestre. Enfim, são as justificativas apresentadas pela empresa. Mas vamos ver através dos números como que está a situação do IRB nesse momento. Para tanto, eu trouxe para vocês aqui desde 2018, 2019, 2020, 2021 e agora setembro de 2022, para dentro dessa base histórica, podemos entender o que é o IRB Brasil Resseguros S.A. Então, vamos aos números. Então, como eu falei para vocês, trago aqui desde 2018, passando por 2019, 2020, 2021 e agora setembro de 2022. Então, quer dizer, vamos ver toda essa base histórica, o que aconteceu com o IRB da época que ele estava bem até o momento atual. Vamos acompanhar tudo o que aconteceu com o IRB através dos seus números. Lá em 2018, o IRB era uma empresa de 15 bilhões 933 milhões de reais, era todo ativo da empresa, e grande parte desse valor está aqui, no ativo circulante, capital de giro, 65,2%. O IRB fecha com 2 bilhões 638 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 4 bilhões 428 milhões em contas a receber. E aparece que a figura de outros créditos, outros valores para receber de curto prazo, aqui também valores para receber de longo prazo, mas enfim, o que movimenta o IRB é justamente essa parte de cima aqui, o caixa e o contas a receber. Já para 2019, o IRB aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 17 bilhões de reais. E é dos 17 bilhões, o capital de giro permanece aqui estável em 10 bilhões 987 milhões. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa. O IRB fecha com apenas 884 milhões em dinheiro. Aumenta o contas a receber, que vai para 5 bilhões 571 milhões. Indo para 2020, aí o IRB vai para 22 bilhões 720 milhões em ativos, né, em bens e direitos. E o capital de giro dispara aqui, vai para 15 bilhões de reais, 67,9% a sua representatividade. Recupera a sua posição de caixa, indo agora para 3 bilhões e 800. Também aqui o contas a receber, até uma pequena elevação, fechando em 5 bilhões e 764 milhões. Já em 2021, o IRB permanece aqui com praticamente estável, 22 bilhões 674 milhões de ativos, e o capital de giro reduz, fechando aqui em 13 bilhões 990. Aumenta um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 4 bilhões, porém uma diminuição aqui no contas a receber, que fecha em 4 bilhões e 105. Chegando em setembro, agora, no dia 30 de setembro de 2022, o IRB fecha com 23 bilhões de ativos. E o capital de giro estável aqui em 13 bilhões 912 milhões. 3.861 em dinheiro, caixa, banco e aplicação e 4 bilhões e 200 em contas a receber. Então, olhando só esses números aqui, a princípio está indo tudo tranquilo com o IRB. Vamos olhar agora a parte de endividamento.
Na parte de endividamento, nós temos as dívidas de curto prazo e principalmente o que forma aqui as dívidas de uma resseguradora são essas aqui, ó, provisões técnicas, né? Isso aqui que é o valor mais significativo. Então, o IRB fecha com 11 bilhões de dívidas de curto prazo, 1 bilhão de longo prazo, total da dívida 12 bilhões 302. 77,2%. Então, de tudo que o IRB tem, ele deve 77,2%. Chegando aí em 2019, 13 bilhões 556 milhões, 77,5%. Então, a dívida aqui praticamente estava entre 18 e 19. Quando eu falei para vocês que 2020 foi o ano que daí começaram todos os problemas do IRB, olha só, a dívida agora do IRB reclassificada, ela vai para 18 bilhões 464 milhões. E essas provisões aqui, que elas eram de 8, foram para 10, agora são de 13 bilhões de reais. Então, a dívida agora fecha em 81,3%. No ano de 2021, 19 bilhões de dívida, 84%. Então veja que a dívida que era 77% estável foi para 81, foi para 84 bilhões, 84%, né, 19 bilhões de reais, e as provisões técnicas aqui em 15 bilhões. E fechando agora setembro, a dívida recua pouquinha coisa aqui, fecha em 18 bilhões com 82,2%. Então, de tudo que o banco tem, ele deve 82,2%. Também, se olhar esses números aqui, a princípio eles não assustam, né? Até porque grande parte deles são feitos por provisões técnicas. Se houver o sinistro, isso aqui vai ter que sair do caixa da empresa. Se não houver o sinistro, daí naturalmente que esse dinheiro acaba não saindo do caixa da empresa. Mas vamos ver agora quais os resultados, que aí é o problema do IRB, aonde que estão situados os problemas do IRB. Está justamente aqui na formação de resultado. Em 2018, para que a gente possa ver lá desde trás o que vem acontecendo com o IRB, ele vinha com faturamento, uma receita de suas operações de 5 bilhões 764 e tinha sinistros da operação de 4.625, portanto um lucro bruto de 1 bilhão 138 milhões. Em 2019, vinha com uma receita de 6.610 e os sinistros e despesas da operação de 5.918, um lucro bruto de 691 milhões. A partir de 2020, a receita do IRB até subiu de 6 para 8.400. Porém, as despesas com sinistros e as despesas da operação foram para 10 bilhões. E aí o IRB fecha com um prejuízo na operação de 1 bilhão e meio. Em 2021, a receita foi de 7 bilhões 987 milhões e as despesas com sinistros 9.564, mais um prejuízo de 1 bilhão 576 milhões. E fechando agora setembro, acumula até setembro 5 bilhões 166 milhões de receita e os sinistros totalizaram 6 bilhões 451, mais um prejuízo de 1.285. Então, o que está acontecendo com o IRB? Com o IRB é que todos os sinistros que estão sendo pagos pela companhia estão sendo maiores do que a companhia arrecada. E com isso, o lucro, que era de 1 bilhão 101 lá em 2018, 1 bilhão 210 lá em 2019, na melhor fase do IRB, a partir de 2020 começou isso aqui, ó, um prejuízo de 1 bilhão 521 em 2020, um prejuízo de 682 milhões em 2021 e vem acumulando agora, nesses 9 meses do ano, um prejuízo de 591 milhões de reais em 9 meses. Então, desde 2020, o IRB vem acumulando esses prejuízos e aí, consequentemente, tudo isso aqui reflete no valor das ações da empresa, que não mostra capacidade, né, ou pelo menos não vem mostrando capacidade de reação. Mas para que a gente possa entender só esse ano de 2022 aqui, trouxe para vocês também essas DREs. Ó, nessa DRE, nós temos aqui o primeiro trimestre de 2022, o segundo trimestre, o terceiro, e aí o que fecha aqui os 9 meses do ano, né? Então, no primeiro trimestre, 1 bilhão 728 de receita, 1 bilhão 818 de sinistros, 90 milhões de prejuízo. Porém, por ter aqui um resultado financeiro positivo e por ter crédito de imposto sobre o lucro, sobre os resultados, a empresa no primeiro trimestre registrou um lucro de 80 milhões, o que até deu uma pequena animada no mercado. Porém, já no segundo trimestre, o que acontece? A receita 1 bilhão 691, sinistros da operação 2.348 e prejuízo de 656 milhões em 3 meses apenas. Tá? E aí fecha aqui com prejuízo de 373 milhões. No terceiro trimestre, a receita da operação 1.746, sinistros cobertos 2.284, mais um prejuízo da operação de 538 milhões,
culminando com um prejuízo final de 297 milhões. Então, nesses 3 meses aqui, começa os 3 primeiros meses do ano até razoavelmente bem, só que daí a coisa acaba desandando e aí, com isso, o mercado vai ficando cada vez mais decepcionado em relação ao IRB, que não consegue achar o caminho dos resultados novamente, né? Mas para que possamos também entender como que está a questão das ações do IRB, trago para vocês nesse quadro quanto que vale uma ação do IRB? R$ 1,66, com base no patrimônio. Se pegarmos o patrimônio, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 1,66. Porém, uma ação hoje do IRB é vendida a 82 centavos, olha só, né? O PVP é de 0,49, quer dizer, o preço por valor patrimonial. As ações do IRB estão sendo negociadas com deságio de 51%. Lucro por ação, como a empresa vem apresentando prejuízo, então ela na verdade tem um prejuízo por ação de 39 centavos, o que dá uma rentabilidade negativa de 47,56%. Dividendos por ação não existe porque não tem lucro. A relação PIL até deixou um tracinho, porque o PIL é tempo de retorno, né? Quanto tempo que os acionistas levarão para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros. Como a empresa não dá lucro, não há como se falar em tempo de retorno. O free float da IRB é bastante elevado, 67,06%, e o tag along da empresa é de 100%, quer dizer, se fosse comprado o controle da empresa, os minoritários receberiam a mesma coisa que os majoritários. Porém, o IRB, dificilmente alguém compraria o IRB, né? Então dificilmente seria utilizado esse tag along. Mas eu trago para vocês aqui esse quadro, que também ele é bem assustador, né? Que vai mostrar aqui o comportamento das ações do IRB ao longo dos últimos 5 anos. Então, olhando lá em 2017, quando ela faz o IPO, as ações eram cotadas ali na faixa de R$ 8,60. E aí as ações do IRB começaram a ter ali um processo de elevação fantástico, né? E olha só, ela só sobe até chegar em 2020 com as ações cotadas a R$ 34, né? R$ 34,30, o melhor valor da ação do IRB até então. Porém, chegando aqui em 2020, aí que ocorre todos aqueles problemas que eu falei, da identificação de inconsistências nas demonstrações contábeis, e depois daí mais a questão dos boatos que envolveram a empresa. Aí as ações elas perderam credibilidade, aí elas despencam ali para um patamar ali na faixa de R$ 7,00, R$ 7 reais aproximadamente. E desde então, ali ó, a empresa nem não consegue mais se recuperar, tanto em termos de números, como a gente acabou de ver, como também em termos de valor das ações, que vem ali ó, numa sequência de quedas constantes, até chegar seu pior momento agora, com uma ação cotada a 82 centavos. Né? Então, por esse quadro você vê quando que as ações do IRB tiveram seu melhor valor, quando que as ações do IRB tiveram seu pior valor, que é o atual momento, né? E como que vem se comportando as ações do IRB Brasil Resseguros. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora, você já viu como está a situação do IRB, né? O IRB aí que vem, né? Toda essa turbulência, né? E esperamos aí que o IRB possa se recuperar, que o IRB possa ser de volta uma grande empresa, uma empresa rentável, até porque muita gente acreditou, muita gente acredita no IRB, e nós aqui também queremos acreditar, queremos que o IRB se restabeleça, até porque o objetivo, o que é? É que as nossas empresas vão bem. Quando as nossas empresas estão indo bem, elas estão gerando renda, estão gerando emprego, estão gerando desenvolvimento, que são coisas que nós mais precisamos aqui no Brasil, que as nossas empresas possam gerar todas essas oportunidades para todo mundo, que todo mundo possa ter um bom emprego, possa ter um bom salário, possa ter uma boa renda. Então isso só se dá com as nossas empresas estando fortes. Então fica aqui a nossa torcida para que o IRB consiga encontrar o seu caminho, consiga voltar a ter a grandeza que um dia já teve, mas principalmente a confiança do mercado, né? Principalmente a credibilidade, que é o que esperamos que o IRB possa reconquistar ao longo do tempo aí. Mas isso só o tempo dirá. Mas enfim, você agora já fica sabendo se vale a pena, se não vale a pena entrar no IRB, se vale a pena, se não vale a pena vender, enfim, você já está sabendo agora, porque todas as decisões de investimentos, elas têm que ser conscientes, elas têm que ser seguras, elas têm que ser minimizando o risco e potencializando probabilidades de ganho. Para lá na frente você montar o seu patrimônio e ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.